de bibliografia tá naquela apresentação do aquele primeiro Tá no, PowerPoint? tá no programa, e tá no PowerPoint também, mas tá no programa de curso, Ah, tá bom. que tá no site fio.nb.br. Mas eu posso pôr no Aprender também, se vocês preferirem. Não, tudo bem, isso eu pego já, só localizando. Aí o próximo, depois que a gente lê esse primeiro texto do Vernon, que é o Nascimento das Imagens, então, exatamente a gente vai voltar, né, para o começo, né? Então a gente já está tratando aqui do Estatuto das Imagens, as imagens como documento, a imagem como passível de ser julgada como bela, como documental, o problema das imagens, o Estatuto de verdade das imagens, o estatuto político das imagens, a gente já está muito nesse nível, né, que é o nível contemporâneo. O que a gente vai fazer agora, na verdade, é voltar atrás. A gente vai perguntar, então, nesse nível do texto do Vernon, o que é uma imagem? Quando ela surge? Quando surge essa ideia, né, de que algo é uma imagem? E como surge? A partir de que elementos? E mais, o que a gente pode chamar de arte, entre mil aspas, quando a gente está falando da antiguidade? Né? Não só da Grécia, mas da Grécia onde surge, vamos dizer assim, esse nosso pensamento ocidental do que é arte, mas vocês vão ver que surge assim, muito difícil fazer uma linha reta, não é uma linha reta, a gente não tem essa descendência direta da Grécia, mas é onde começa, vamos dizer assim, esses elementos de discutir o lugar, vamos dizer assim, de um texto que não é verdadeiro e que não quer ser verdadeiro, é um texto ficcional, né, por exemplo. Então a gente vai discutir essas coisas nesse módulo. Aí depois que a gente lê esses dois textos de introdução, a gente vai ler os textos do Platão, da República, tá? Então eu indico a República. Aí a República tem um volume que está disponível na biblioteca, tá? Que é essa biblioteca virtual, que é se não me engano, da Saraiva, aquele volume da Saraiva, que pode ser lido também. Eu estou indicando aqui no programa a tradução da Ana Lia de Almeida Prado. Eu vou usar também e comentar com vocês a tradução do Carlos Alberto Nunes, tá? Que é um outro grande tradutor, traduziu toda a obra de Platão, hein? Que era um professor lá da Federal do Pará, inclusive os livros são da Federal do Pará. E eu coloquei aí para vocês, no programa, o link do Perseus, que traz a República em grego e uma versão em inglês, tá? Para quem quiser, claro, eu não indico ler a República em inglês, né? Só se vocês lerem em grego. Mas fica essas possibilidades. Uma outra tradução que é muito usada, quem já fez antiga talvez tenha esse livro, inclusive, que é a da Calouste Gulbenkian, que é uma tradução portuguesa que também é muito boa, tá? Então vocês usem qualquer uma dessas traduções que vocês encontrarem, tá? Eu vou comentar no meu vídeo, tá? Assim, vou comentar, uma excelente versão. Eu vou comentar comparando a da Ana Lia, que é uma que a gente tem mais disponível, com a tradução do Carlos Alberto. Eu gosto de algumas coisas da tradução do Carlos Alberto. A tradução, na verdade, as traduções, elas trazem dimensões diferentes da obra, né? Tradutor traidor, aquilo que a gente já sabe, ele sempre trai alguma coisa para trazer alguma outra. O que eu gosto na tradução do Carlos Alberto Nunes é que ele tem uma sensibilidade muito grande para a literatura, para o nível literário do texto do Platão. Então, ele deixa o texto muito interessante do ponto de vista literário. Inclusive, o Carlos Alberto Nunes tem uma das melhores traduções que eu conheço do Shakespeare. Então, ele tem esse domínio também do trabalho do texto nesse nível, que não é fácil também, porque uma coisa é uma tradução técnica, outra coisa é uma tradução literária, e ele consegue trabalhar muito bem nesses dois níveis. Então, eu vou comentar, às vezes, algumas formas de tradução que ele traz, tá? E sempre rebatendo no grego, tá? Quem sabe grego, enfim, quem já fez algum curso de grego, provavelmente você sabe mais grego que eu. É interessante, tomando chá, tipo coisa de véia, né? É interessante trazer essa dimensão para nós também, que a gente vai comentar, mas não no nível de comentar grego, é que às vezes um termo é muito interessante para nós, né? O que ele significa, o que ele não significa, como que ele é traduzido, porque a tradução, na verdade, esconde muitas coisas, né? O que você traduz por fantasma, oneiros, né? O que você traduz por imagem de sonhos, né? Então, de onde vem essa dimensão e como é que a gente recupera em grego esses termos?
Depois a gente vai ler a Poética de Aristóteles. O Giordano falou que o professor André Muniz, trabalha com uma versão que está disponível, né? Porque é uma tese, é uma dissertação, acho, de mestrado. Então, se vocês quiserem, se o senhor Giordano depois tiver o link também, eu posso procurar também. A gente pode usar essa. Existe uma tradução uma dissertação de mestrado, que também é bem legal a gente olhar essas coisas, porque dá até uma ideia do que trabalhar no mestrado. O mestrado de filosofia é muito comum o trabalho com uma tradução, né? Traduzir um texto, assim, comentar. Tradução comentada é muito comum, como nível de mestrado. E às vezes nível de doutorado também, tá? Dependendo da tradução. A tradução é um dos trabalhos do filósofo, tá? Enfim, uma tradução especializada, claro, tradução filosófica. E se vocês tiverem também essa dimensão da tradução que consegue recuperar o nível literário, então perfeito, vocês são tradutores perfeitos. Traduzir é uma coisa muito divertida, eu gosto muito, já falei para vocês. Embora não seja grande conhecedora de língua nenhuma, mas... também essa edição da Poética, existe uma que está nessa biblioteca da BCE. Vocês já entraram nessa biblioteca, né? É uma biblioteca da BCE. Eu coloquei os links aí, tá no programa, se vocês quiserem pegar, no texto do Benjamin, no texto do Rodrigo Duarte, vocês clicarem e vocês vão cair nessa biblioteca, cair nesse lugar, que vocês têm acesso a essa biblioteca com o mesmo acesso de retirar livros que vocês têm, a senha de retirar livros. Nessa biblioteca online da UNB, existe também a tradução da Poética da Autêntica, que também é muito boa e também é bilíngue. Tá? Então, também é uma tradução que eu indico, a tradução da Autêntica, que também, se vocês quiserem comprar, às vezes a pessoa está fazendo a sua biblioteca. Eu indico aqui, porque é a que eu mais usei, a tradução do Paulo Pinheiro, que é a da editora 34, que também é fácil de comprar, é disponível. Mas eu comento também, porque é uma tradução clássica, e tem a ver com a UNB, e tem a ver com o Departamento de Filosofia, porque o Departamento de Filosofia, por muito tempo, foi, num certo sentido, teve por nome, teve por figura fundadora, o Eudoro de Souza, né? Então, é sempre legal a gente lembrar do Eudoro de Souza, e o Eudoro de Souza tem uma tradução clássica, que é esse helenista português, né? Ele tem uma tradução clássica da Poética, que é da Casa da Moeda. Então, também, às vezes, vou citar, tá? Mas a gente tendo um texto para seguir, né? Enfim, a gente vai comentando. Depois, como eu disse para vocês, a minha ideia não é fazer exatamente um curso histórico, tá? Não é história da estética, é estética. Eu vou cortar essa parte da mimes e da poiesis para um texto do Walter Benjamin, das obras escolhidas, são 2 textos, na verdade, que é sobre o teatro épico e o autor como produtor. Isso vocês podem encontrar um deles nesse ensaio de sociologia da arte que está na biblioteca. E eu vou comentar um pouquinho Brecht, o Rei da Vela, tal, assim, do Oswald de Andrade, falando um pouco como o Benjamin lê a dimensão contemporânea, a dimensão, portanto, técnica, da nova técnica, vamos dizer assim, contemporânea, das reflexões do Aristóteles. Então, é um Aristóteles jogado, vamos dizer assim, no meio dos anos 30, e, portanto, se pondo diante do novo teatro, do cinema, do rádio. Então, o que o Benjamin tenta pensar a partir dessa teoria aristotélica? É claro que ele vai se contrapor a Aristóteles, a gente vai retomar um pouquinho aquele ABC da guerra, que a gente viu. Aliás, me mandaram aquele link, e eu abri assim, mas eu não consegui abrir. Vocês conseguiram abrir? Porque é EPUB, né? É EPUB, precisa de um leitor de EPUB. Eu não sei se eu tenho isso. Você lê italiano? Porque eu achei só PDF só em italiano. Eu tenho, na verdade, abre numa loja, abre na loja da Apple, mas eu não consigo meio que andar. Mas eu acho que eu até prefiro ler em italiano do que em inglês, sabia? Talvez. Eu Talvez. vou botar então aqui no chat. Legal. Aí, não, mas eu não leio italiano também, né? Aquela coisa assim, você vai lendo assim, né? Assim. Aí depois, a bibliografia básica, então, também, que a gente vai trabalhar muito, são os textos do Jacinto Lins Brandão, tá? Que é um pensador brasileiro. Ele é muito habitué aqui da UNB, enfim, ele vinha muito no Acai, né? Ele, enfim,
Ele tem um livro publicado pela editora da UNB, que chama A Invenção do Romance, cujo título eu vou comentar, e algumas partes eu vou comentar também. Só que para a gente aqui, como a gente está nessa dimensão online, e esse livro, A Invenção do Romance, não está disponível online na biblioteca, na loja da UNB, porque é um livro mais antigo, porque muitos livros da UNB estão disponíveis também, né? A gente vai usar alguns artigos do Jacinto, tá? Então, esses artigos são disponíveis na internet e tal. Um deles é a Poesia como Diegeses, a propósito da República 392D, que a gente vai comentar muito propriamente esse trecho, tá? Então, esse é o nosso módulo módulo 2, né, saindo do módulo da introdução, tal, a gente entraria, então, nesse módulo Mimes e Poieses, tá? Eu tenho, gente, assim, aquele Kindle, né, aquele coisinha que eu ganhei, né, estou aprendendo a ler essas coisas agora na internet. Aí eu já comprei um monte de coisa, assim, é legal para ler, é horrível para citar, né, porque você tem que copiar, né, copiar o trecho inteiro. Mas tudo bem, eu sou super analógica, tenho aqui como é que é minha aula, é um caderno. Professora, Diga. a senhora pode ficar atenta, eu não sei qual a sua versão do Kindle, mas se a senhora ligar ele num computador, ele vai abrir como um pendrive, tudo que a senhora marcou já sai num arquivo como se fosse nota de texto. Você pode mesmo? falar. Isso, ele é muito rápido para quem precisa fazer fichamento. Na verdade, é que eu baixei uns livros meio, assim, eram livros que foram feitos como livro mesmo, livro em papel, e aí não tem aquela diagramação, sabe? Você clica e vai para a nota de rodapé, não, você tem que ir lá. Entendi. Não está no arquivo Kindle. Não é arquivo Kindle esses aí, mas enfim, mas é bom saber, porque eu também não sabia, eu copiava a mão, tem o caderninho aqui do lado que eu fico copiando. Por isso vocês vão ver também, eu vou pedir desculpa para vocês, tá? E já peço desculpa, que vocês vão ver que tem alguns erros de falta vírgula, tem acento errado no PowerPoint, porque eu copio o texto, tá? Não consigo recortar e colar. Então, assim, ao copiar o texto, e no PowerPoint é um bicho meio mágico, ele consegue fazer com que você erre muito. Então, tem algumas coisas que depois que eu já gravei, eu vi, mas vocês não vão se importar com isso, né? Eu imagino. A gente está nesse mundo da precariedade, né? Enfim. Então, esse vai ser o nosso módulo. E hoje, eu queria comentar com vocês esse fechamento dessa dimensão inaugural do curso, que tentava colocar um certo questionamento mais contemporâneo em relação àquilo que a gente chama de imagem. Que, volto a dizer, eu vou repetir isso muitas vezes, e quando a gente estiver mais dentro da questão do Platão e do Aristóteles, a gente não está falando de imagem visual, exatamente, a gente está falando de imagem no sentido de ficção, né? Porque, para o Platão, mímese diz respeito também ao texto, né? E a música, enfim, tudo isso está no nível do mimético, né? Enfim, daquilo que é passível de ser a arte do mimético. A gente vai discutir um pouco essas questões mais detidamente, o que significa isso. Mas claro que, até porque a gente está nesse modo à distância, porque a imagem ela é a forma mais imediata de imagem, entre aspas, que a gente trabalha muito com isso, e ela tem uma dimensão muito rica quando a gente leva para a sala de aula. Então, esse primeiro módulo, claro que perpassamos questões que são extremamente densas, que demandam uma síntese, vamos dizer, com outras áreas, né? Conhecer um pouco de história, o Khmer Vermelho, a gente entrou em várias questões da Segunda Guerra. Claro, tudo isso é uma dimensão externa ao texto que a gente toca, assim, claro, não somos historiadores, a gente toca meio por alto. E é claro que isso a gente não é uma dimensão para ser transposta para uma sala de ensino médio, assim, do mesmo modo, né? Eu acho que a gente precisa saber também quais são os temas que são de interesse para lidar com os alunos de ensino médio e se é preciso realmente trabalhar com essas questões mais polêmicas, assim, nesse nível, né? Qual a polêmica que a gente trabalha com eles? Agora, eu acho, e eu não sei se vocês assistiram o vídeo que eu coloquei lá sobre iconoclasma, que essa questão mais próxima a eles, da dimensão das imagens, da dimensão do jogo estético, ou dessa dimensão político-estético-social que as imagens carregam e comportam. O Benjamin vai dizer que as imagens são uma espécie de dialética paralisada, ou seja, elas comportam as tensões de uma época e elas apresentam essas tensões numa espécie de paralisia diante do seu observador, e por isso elas têm esse interesse de serem uma espécie de cápsula do tempo, né, de cápsulas históricas
de mônada histórica, se vocês quiserem. Enfim, não precisamos entrar também nesse elemento, mas as imagens, elas têm essa capacidade. E esse último vídeo que trata do iconoclasma, dos grandes iconoclasmos, ou seja, da economia das imagens, que eu trouxe para vocês, fala dessa dimensão muito contemporânea do aparecimento e desaparecimento de imagens. Então, você destruir uma imagem, derrubar uma imagem. Depois eu abro para vocês, aqui um dos textos é da Folha, e aí tem aquele negócio da Folha não deixar ler, é meio chato, né? Que eu tinha colocado lá, que era um texto do Jorge Colli. O pessoal da outra turma indicou um texto do Vladimir Safatli, que eu posso abrir para vocês, ou vocês podem indicar algum outro texto também, tá em aberto. Esse texto do Vladimir Safatli fala um pouco dessa questão da filosofia fazendo um certo meia-culpa, né, assim, diante do cânone. E a foto que abre esse artigo é um artigo do El País, eu acho. A foto, é a imagem do Voltaire, a escultura do Voltaire, coberta de tinta vermelha, tá? Mais ou menos como fizeram lá com as esculturas do Victor Brecheret em São Paulo, né, que são os bandeirantes. Então, um pouco essa dimensão também do quanto as imagens carregam esses elementos tensos, né? Enfim, isso a gente pode ir para o cinema também, como o cinema trabalha essas questões, tal, enfim. E aí eu coloquei para vocês lá a questão dos bandeirantes, porque é a dimensão que nos diz respeito, né, dessa figura que é limítrofe. A gente já tratou disso até no curso de tópicos em estética, né? Assim, na verdade, historicamente é muito mais complicado, né? Eu acho que é a questão dos bandeirantes, né? Quem eram os bandeirantes, que figura é essa, tal. Mas há toda uma construção histórica em torno dessa imagem, desse imaginário dos bandeirantes, né? Que, óbvio, tem a ver com a história do Brasil, a ver com a construção de uma história imagética, e que hoje em dia está sendo colocada em questão exatamente porque quem eram essas figuras, né? Essa abertura do Oeste, a identificação do Brasil com essas figuras, ou de São Paulo, né? Eles eram ditos os paulistas, né? Enfim, na verdade, né? Ou os mamelucos, né? Essas figuras que eram figuras mestiças, não eram homens brancos, eram, enfim, já figuras brasileiras, enfim, já tinham nascido aqui na terra e já eram figuras que não falavam português, falavam tupi-guarani, falavam a língua geral. Então, são figuras bastante interessantes também do ponto de vista histórico, né? Se a gente se permitir não fazer julgamentos históricos apressados. Só que essas figuras, elas foram transformadas também num outro elemento, porque se vocês forem lá em Goiânia, né, a Avenida Goiás, vocês já foram lá em Goiânia, tem a figura, eu acho que é o Borba Gato, né, que tá lá, né? Tem uma figura de um bandeirante. Então, essa ideia do bandeirante como um homem heróico, branco, que é o conquistador, né? E aí, por isso que eu coloquei aquela foto que é do Peter Schreier, né? Que é um fotógrafo muito interessante de Brasília, que eu descobri há pouco tempo, porque eu conheci o Guttenroth, né? Esses fotógrafos da história de Brasília, e esse fotógrafo é um fotógrafo alemão, radicado no Brasil, um fotógrafo alemão judeu, né, radicado no Brasil, então tem toda essa dimensão também de trazer, vamos dizer, esse modo de ver, que ele faz uma relação muito interessante nas fotos dele, se vocês quiserem olhar, de arquitetura e paisagem humana, né, então, e social, as pessoas que estavam vindo para cá, e ele contrasta, vamos dizer assim, essa arquitetura extremamente refinada, que é a última, vamos dizer assim, o último elemento da civilização da época, né? Nunca se tinha construído uma cidade, é a cidade mais moderna do mundo, é a única cidade totalmente moderna construída no mundo, é mais Le Corbusier do que o próprio Le Corbusier, né? Assim, o Niemeyer consegue ser mais icônico do que o próprio ícone, né? Do seu mestre, enfim, tal. E como isso contrasta, vamos dizer assim, com o lugar onde foi colocado, a população que foi atraída, enfim, ele trabalha muito bem essa dialética da imagem. E uma das imagens que é famosa é aquele outdoor político, tal, que é de uma aliança, então a aliança do trabalhismo do Getúlio com esse elemento arrojado
do Juscelino, né, da conquista do Oeste. Vocês estão me chamando aqui? Eu tenho alguma coisa aberta que está fazendo barulhinho. Vocês estão ouvindo? Qual o nome desse texto? Qual texto? Eu coloquei no Zap essas imagens. O nome do autor é Peter Shire. Deixa eu colocar aqui para vocês, espera aí, 5 minutos. Só que eu tenho que sair daqui, fazer uma coisa muito estranha. Espera aí que eu pego. Ó, vocês já acharam a poética da Calouste aqui, já vi. Deixa eu ver aqui, espera aí. Não tá aqui, tá no PIBID, espera aí. Eu tenho o livro dele, do livro dessas fotos. Deixa eu só achar. 5 minutos. Nossa. Tá lento aqui. Copiar. Ó, vou colocar aqui para você. Ó, o livro dele, ó. Colar. Esse livro vocês vão ver, é bem interessante essas fotos, tá? Enfim, livro de fotografia. E esse outdoor, assim, coloca essa figura do Juscelino como uma figura de bandeirante, porque vocês sabem que a construção de Brasília foi chamada, inclusive, de a segunda conquista do Oeste, né? A segunda, portanto, conquista desse espaço, né? Que era um espaço inexplorado do interior brasileiro, né, aquela faixa que era a faixa do Tratado de Tordesilhas, que foi ampliada, vamos dizer assim, exatamente por essa conquista do Oeste. Então, essa ideia da conquista do Oeste, né, que, óbvio, sendo marcada por essa ideia de um bandeirantismo, né. Então, como esse signo, e vale lembrar, o Juscelino não é um homem de São Paulo, né, ele é mineiro, de Diamantina, né, se você for para Diamantina, tudo é Juscelino. Ele é mineiro, enfim, não é paulista, exatamente, e tem uma questão paulista em torno da construção, se vocês quiserem ser histórico, tá, a construção da noção de paulista, né, de quem é o paulista, então você precisava ter um lastro histórico, então se cria essa figura também do bandeirante, como uma espécie de origem nobre, né, do paulista, que não é nobre, porque eles eram mamelucos, enfim, eles ainda por cima eram bandidos, e eles foram expulsos das missões, eles não tem nada de heróico, né, enfim, mas você cria exatamente porque você precisava de um lastro hereditário, vamos dizer assim, para a elite paulista. E era muito importante isso, porque São Paulo estava se construindo como a locomotiva do Brasil, como uma cidade que crescia a olhos vistos, mas uma cidade que vinha de uma pobreza muito grande, não é uma cidade como a cidade de Minas, ou como Rio de Janeiro, que tem uma construção rica, nada disso. O pátio do colégio lá em São Paulo na verdade é fake, né? Aquilo é de cimento, é de concreto armado. Assim, você constrói um passado, né? Você constrói o mito de um passado. Na verdade, não é só no Brasil que isso acontece. Existe até um livro famoso que se chama A Invenção das Tradições, né? Como você inventa a saia xadrez do escocês, você inventa tradições exatamente para dar uma espécie de suporte, vamos dizer assim, histórico. Gente, eu vou tentar desligar, porque esse coisinho que fica fazendo barulho está me irritando. Peraí. Como é que eu faço para desligar isso aqui? Bloquear? Não, bloquear. Tá, vamos ver se eu consegui. Porque não adiantou nada. Mas tudo bem, vocês estão ouvindo, né? Fica caindo toda hora. Eu acho que eu vou fechar o WhatsApp lá. Então você cria um pouco esse passado, né? E essas imagens, elas vêm corresponder a esse passado, elas vêm corresponder a uma criação, como, por exemplo, você cria os mitos, vamos dizer assim, dos reis da França, você cria também esse elemento que é sempre um pouco ficcional, né? Sempre um pouco histórico-social e tem uma função ficcional. Você ficciona, vamos dizer assim, um passado, uma origem, né? Então tem um pouco disso no mito dos bandeirantes, e seriam essas figuras que teriam aberto, vamos dizer assim, o Brasil. Então, a bombacha dos gaúchos, aquela roupinha que ele está usando, que é a roupinha, provavelmente eles não estavam com aquela roupa, eles deviam ser maltrapilhos, porque São Paulo era muito pobre, né? Eles não falavam nem português aqui no Brasil. Se vocês quiserem ler Raízes do Brasil, tem capítulos falando disso, pega
como é que é o nome textos jurídicos da época, né, documentos da época, que fala assim, tal pessoa que não fala português, só fala língua geral, isso era muito comum, então era uma população mestiça, né, de mamelucos, que interessava muito pouco, porque era um lugar pobre, não era um lugar que tinha ouro, não era um lugar que não era a, a capital, não era nada, não tinha nada de bom, né, em Piratininga aqui, então era esse lugar um pouco, né, abandonado de Deus, que acaba ficando muito rico depois com café e enriquece muito rapidamente, né? E hoje em dia é o que é, né? O Tucanistão, desculpa, mas enfim, escapou. Mas é o que é, né? Assim, esse estado, né? Enfim, que é quase que se pensa como um pequeno país. Eu sou paulista, né? Sou paulistana. E São Paulo, para São Paulo, não existe o resto do Brasil, assim, enfim, não é que não existe, assim, não sei explicar, é uma dimensão ao mesmo tempo provinciana e autocentrada, né? Assim, a gente mal sabe do Rio de Janeiro, não tem muita relação, então é uma construção também histórica, né? Enfim. E agora está se criticando essas imagens, né? Então, de que você quer destruir as imagens, você quer, vamos dizer assim, suprimir essas imagens do espaço público, e duas dessas imagens que estão muito em voga, e não sei como é que está acontecendo em Goiânia, porque Goiânia também tem essa ideia, né? Eles chamavam também, na verdade, toda essa região de Paulistânia, né? Porque era onde os paulistas. Paulista é uma praga, né? Espalha, né? Para todo lado. Então, a Paulistânia, né? Que é aqui, tanto que a comida é muito parecida, a música é muito parecida, né? A catira, os modos, né? Enfim, que são todos um pouco indígenas, né? Que tem esse elemento forte da cultura indígena, né? No interior de São Paulo. São Paulo depois acabou misturando com os imigrantes, mas esse elemento é muito forte, né? Li até de alguns linguistas, eu não sei se isso é verdade, eu li alguns linguistas, que aquele R de Piracicaba, sabe? Ele tem um pouco desse elemento da fala da língua geral, do indígena, né? Que é um elemento que ficou ali. Mas retroflexo, o porta, né? Poeta, liga até poeta, assim. Porta, horta. E paulistano, né? Assim, tem essa fala mais assim misturada com um pouco de italiano, aquela coisa assim que também tem um nome, né? Então, porque no Paraguai eles falam, talvez tenha até a ver isso, porque existe o Guarani do Paraguai, né? A língua Guarani, né? Do Paraguai. Então, eu falei com uma menina no Paraguai, eu sou super sem ouvido, né? Então eu não consigo perceber sotaque, assim. Eu acho, por exemplo, que argentino, principalmente argentino da capital, tem uma forma de falar, o ritmo da fala muito parecido com o ritmo da fala do paulistano, né? Que é aquela coisa italianada, blá, blá, fala com a mão, blá, assim. Mas não sei, também pode ser uma impressão minha, né? Assim, mas, enfim, voltando um pouco a essa questão, vem dos índios, Alguns me dizem que sim. E é todo esse interiorzão aqui, né? Interiorzão sofrência, né? A sofrência não, a sofrência vem de outro lugar, mas a música, a catira, os costumes, os modos, eles são comuns, né? Então, Goiânia também tem esse elemento do bandeirante como um elemento fundador, né? Se vocês pegarem lá na avenida, eu não sei como é que acontece lá, eu sei que em São Paulo, pelo menos, que a gente tem várias aldeias guaranis, você tem muito essa questão, né? Muito distante, totalmente. A gente se sente muito diferente do resto do país. Tanto que assim, não é questão, assim, é uma questão cultural, tá, gente? Eu nunca nem sabia que tinha gente que torcia pro Flamengo no mundo. Achava que o Flamengo era um negócio lá de todo mundo. Todo mundo em São Paulo torce pro Corinthians, ou torce pro Palmeiras, ou torce pro São Paulo, ou torce pro Santos, ou pra Ponte Preta, tem um monte de amigo Ponte Pretano, mas ninguém torce pro Flamengo, né? Então é uma coisa assim, é verdade, ninguém torce pro Vasco. Aqui não, aqui você tem essa mistureba, né? Tem gente que torce pro São Paulo, tem gente que torce pro Palmeiras, tem gente que torce pro Vasco, então ao mesmo tempo. É cheio de flamenguista, mas porque veio muito carioca pra cá, né? E muito mineiro, né? O que mais veio pra cá acho que foi mineiro, né? Sport Recife, imagina, a gente nem sabe só o que tá jogando lá, né? Quando tem um campeonato, mas enfim, essa coisa de São Paulo. E recentemente, inclusive, essas comunidades indígenas, eu vi numa mostra que teve aqui na
na Caixa Econômica, inclusive eu ia colocar para vocês o vídeo lá, mas acabei não encontrando, que chamava Queda do Céu, não sei se vocês foram ver, que foi o Marcelo dos Anjos que organizou aqui na Caixa Econômica de Brasília, faz uns 2 anos, e tinha lá toda uma instalação em torno dessa figura do Brecheret, dessa escultura do Brecheret, que é a entrada das bandeiras, né, que você tem o elemento indígena, o elemento negro e o bandeirante, colocado um pouco em questão por pessoas de etnia guarani falando que achavam um absurdo que a cidade, que o Estado cultuasse aqueles que tinham sido as figuras que destruíram, vamos dizer, várias cidades, vários povoados guarani, né? Então era um pouco, então era uma exposição com esse título, era uma exposição lá na Caixa Econômica, a partir do título do livro. Aí tinha vários trabalhos, várias obras de arte, enfim, que tratavam um pouco dessa questão da figura do indígena, né? E uma das obras era essa, que inclusive não era de uma brasileira, uma latino-americana, eu acho, que era em torno dessa escultura do Brecheret, né, do Victor Brecheret, que é super polêmica, embora ela seja o símbolo de São Paulo. Ela foi o símbolo, essa escultura, o desenho estilizado da campanha da prefeitura da Irundina, eu me lembro, né? Então era o símbolo, né? É um símbolo de São Paulo. Né? E a outra figura, que foi aquela que eu mandei para vocês também lá no Zap, é a figura do Guerra, né, do escultor, que é o Borba Gato de Santo Amaro, né, que a gente chama de bonecão, que é feio pra caramba e tal. E aí há vários elementos, assim, de tira, não tira, destrói, não destrói, pinta de vermelho, né, como você lida, vamos dizer assim, com essa estrutura visual que está no espaço público, que forma esse espaço público, né, que dá o desenho desse espaço público, mas ao mesmo tempo comemora, vamos dizer assim, algo que nós já não queremos ter como uma dimensão da nossa história, algo que a gente já não quer mais como elemento histórico. Então, essa questão que eu acho que é bem interessante de vocês tratarem com os estudantes, a gente vai ver um pouco isso depois quando for falar do nível das imagens, né, desse nível, como as imagens elas põem esse duplo do real, elas põem essa duplicidade da própria história, como, evidentemente, elas funcionam nesse nível de comemorar ou de dar memória, né, enfim, a alguns elementos políticos, né, a imagem tem muito essa questão. No segundo elemento lá do texto, também do vídeo que eu coloco, é como essa dimensão da humanidade, né, não sei se vocês assistiram um vídeo inteirinho, mas essa dimensão da humanidade, ela está muito relacionada, inclusive, a esses artefatos imagéticos, né? Apesar de uma cidade não ser uma imagem, né, por exemplo, Palmira, ela acaba se transformando em uma espécie de imagem, né, porque ela não é mais habitada, ela vira uma espécie de, como Auschwitz, né, que a gente falou lá no Didi Uberman, vira uma espécie de lugar que você vai visitar, né, como esse imaginário, né, esse espólio, vamos dizer assim, da humanidade, ele parece que dá forma também para a nossa herança, tanto que a destruição desses objetos, que é constantemente levada a cabo pelo Estado Islâmico, por exemplo, é feito também de um ponto de vista político, né? Você destrói aquela cidade, a cidade de Nínive, porque você sabe que essa destruição, você mostrar essa destruição é extremamente chocante para o Ocidente, ou aquela outra imagem que eu trouxe para vocês no vídeo, que são as fotos de Dresden, né? Que é uma cidade da Alemanha, que era uma espécie de joia da Alemanha, joia do barroco alemão, enfim, como mais ou menos a nossa Ouro Preto, né, essa cidade que, Goiás, né, nossa cidade de Goiás aqui, essa cidade que, na verdade, é o maior exemplar, o melhor exemplar de um determinado período, do auge de um determinado período, e que tem, portanto, todos esses elementos afetivos, ela é destruída, ela é sumariamente bombardeada, inclusive muitas pessoas civis morreram. Tem um livro sobre esse bombardeio que chama Armazém número 7, eu acho. É um livro que é considerado uma distopia, assim, meio, é um livro americano. Adoro sim, professora. Hã?
Matadouro 5, tá, esse daí, Matadouro 5, exatamente. Eu li agora na pandemia, no começo da pandemia, que vai falar exatamente desse momento, de quando você simplesmente destruiu essa cidade, fazendo terra arrasada, e essas fotos da terra arrasada, evidentemente, como vocês viram, são várias fotos, circularam com uma espécie de arma, um pouco aquilo que a Susan Sontag fala, né? Essas fotos, elas funcionam também para mostrar poderio, né? Olha só o que nós temos o poder de fazer, né? Essas imagens que mostram, vamos dizer assim, uma espécie de... Ninguém sabe muito bem por que essa cidade foi destruída, né? Se foi porque tinha armamentos, tal, assim. Uma das hipóteses era para impor uma humilhação mesmo, né? Vamos destruir o Cristo Redentor, sei lá, vamos destruir, vamos humilhar, né? Vamos espezinhar, né? O inimigo. Claro que eu acho que tem vários outros elementos, nunca existe um fator único na história, né? Enfim, o Estado Islâmico também não destrói só para humilhar, mas ele destrói também, né? Mais ou menos também, que é para você selar, né? Tá? Você carimbar que você venceu a guerra, né? Então, e as imagens que circularam de Hiroshima e Nagasaki, que são muito ambíguas também, né? Porque são as imagens de uma atrocidade, né? Você já tinha ganhado a guerra, não precisa, né? Assim, Dresden também, você já tinha ganhado a guerra, não precisa espizinhar, né? Então, aí fala, não, mas não era bem assim, a gente precisava selar a paz, né, assim, e tal. Aí é uma questão, você gera imagens disso também, né? Então, esse vamos dizer assim, o universo de circulação das imagens que constrói o passado, destrói o passado, construindo uma imagem dessa destruição. Então, todo esse elemento, vamos dizer, iconoclasta, dessa circulação de imagem, que eu acho que seria uma coisa interessante de discutir no nível do ensino médio. Eu não sei muito bem como. Isso também pode ser levado, vamos dizer assim, por um outro mundo, assim, para o mundo, por exemplo, dos Professora, filmes, né? Diga. Quando a senhora traz esse tema à tona, sempre me vem à mente aqueles estudos clássicos sobre o adensamento das relações entre o Brasil e os Estados Unidos e o poder das imagens. Como é que a senhora vê esse tema? Principalmente a parte lá da criação do Zé Carioca e tudo mais. Sim. Tem isso também, né, dessa política de boa vizinhança. A Carmen Miranda, né, o Zé Carioca, você cria, assim, um elemento visual, né, você dá para o Brasil uma identidade visual, que ao mesmo tempo é ligada, vamos dizer assim, a um elemento americano, né? Enfim, tem muitas dessas questões, elas perpassam assim as relações Brasil e Estados Unidos. O Zé Carioca é nessa dimensão aquilo que pega aquilo que a gente chama de indústria cultural, mas isso perpassa vários níveis. Eu tenho uma amiga lá na USP, inclusive eu fui fazer pós-doc com ela estuda as relações Brasil e Estados Unidos no nível do que a gente chama de arte erudita, né, da grande arte. E como os Estados Unidos cooptavam artistas, né, os artistas não eram exilados exatamente pela ditadura militar apenas, né, eles também, claro, saíam, tal, mas às vezes eles tinham esse autoexílio porque eles eram cooptados por bolsas de estudos, né, enfim, ninguém está culpando o artista de fazer isso, claro, né, você ganha uma bolsa de estudo para ir para os Estados Unidos, você vai, né, mas também um pouco assim, para você criar esse laço, para você inocular, vamos dizer assim, esse poder, né, que é um poder cultural, né, nesse outro país, né, de você imprimir, vamos dizer assim, essa chancela de que Nova York é a nova Meca das artes, não mais Paris, né, porque os artistas iam para Paris, né, primeiro iam para a Itália, era o tour, né, o Grand Tour, iam para a Itália, depois iam para Paris, né, assim, os pensionistas do Império, né, os artistas do Império Brasileiro iam para Paris, e depois o que os Estados Unidos fazem? Vocês venham para cá, né, vocês venham para os Estados Unidos, e eles iam, realmente vários foram. Acho que essa minha amiga estudou Abdias do Nascimento, que acho que vocês conhecem por causa da questão do movimento negro, vários, Hélio Tessica, eles iam, recebiam bolsas, recebiam ajuda, enfim, davam palestras, mas tudo isso também tinha um certo, né, trabalho, né, o Rockefeller vai também ter que é um grande
é muito rico dos Estados Unidos, um grande empresário, ele vai ter uma importância muito grande na fundação dos museus aqui do Brasil. Então você tem muito isso é muito estudado, inclusive, né? Principalmente atualmente, que é isso? É um livro? Eu sei dos livros do Carlos Fico também, que o Carlos Fico, eu não vai estar aqui, eu não vou conseguir achar agora, porque essa parte de história fica lá atrás, né? Porque é do Villa-Lobos nos Estados Unidos. Isso, separando, tá, gente? Vamos separar. Isso não significa que o Villa-Lobos não era, que ele deixa de ser um grande compositor, que o Hélio Sica deixa de ser um grande artista, nada disso. Só mostrando um pouco como essa política, esse poder cultural, ele circula como um bem muito importante. Essa superestrutura, né, se vocês quiserem falar assim, ela tem uma importância muito grande na ordem política, né, essa circulação de signos, né. Não é à toa que hoje em dia a gente tem um modelo de filme, de literatura, que é americano, né. Eles puseram isso fortemente, né. Por exemplo, se vocês pegarem aquele texto que a gente leu, do Godard, do Rivet, do Lasman, falando do cinema, e da dimensão do cinema como nós temos hoje em dia, do We Are the World, mesmo que ele fala, vocês podem perceber que aconteceu um deslocamento muito grande de um polo de cinema que se constituía num discurso, num debate que vinha da França, que vinha, portanto, de um elemento europeu, e esse outro elemento da construção do cinema que vem do Oscar. Hoje em dia o Oscar é super importante, ele dita regras, depois as regras do Netflix, né? Recentemente estava lendo lá sobre críticas do Netflix, né, que como o Netflix é uma espécie de McDonald's, né, assim, enfim, não sei se... a Dária mesmo, com a pessoa que eu estava falando, Ela fez uma palestra aqui, então, é a Dária, minha amiga. Exatamente. A gente fez um livro junto, inclusive. Quer dizer, eu não tenho nenhum texto escrito no livro. O que eu fiz, falar a verdade, foi a parte editorial, tá? Arrumei nota de rodapé, mas tudo bem. A gente tem um livro que chama Arte e Política, Situações, que vai falar exatamente um pouco dessa questão. E ela estuda esses artistas. Ela veio aqui aqui no Brasil estudar o Itamaraty, né? Porque essas relações diplomáticas, né? Como o Itamaraty também ajudava os artistas a saírem do Brasil, a fazer esse contato, né? E um historiador que a Dária que me apresentou também, que está trabalhando muito com isso, é o Carlos Fico, que é um historiador contemporâneo nosso agora, que teve acesso à abertura dos acervos, né, americanos, porque eles têm um tempo, né, de tempos em tempos os acervos, os documentos, eles se tornam públicos, e agora eles são públicos, e a gente sabe exatamente quais foram as relações e as interferências que eles tiveram, que os Estados Unidos tiveram nas ditaduras da América Latina. Hoje em dia isso é público já, né, então de tempos em tempos vão ficando públicos. Ele está trabalhando muito com isso, né, eu não vou lembrar o nome do livro, não sei o que lá do Tio Sam, mas enfim, ele chama Carlos Fico, para quem tiver muito interesse nisso, e a Dária também, que acho que está para sair o livro dela, porque ela estava escrevendo no exílio, né, na pandemia agora, né, ela é professora da ECA USP, ela é formada em filosofia também. Então tem toda essa questão que eu acho muito, o Carlos Fico tem muita gente na UFMG, são todos da história, tá? Tem o Rodrigo Sá, sou horrível para lembrar o nome, também, que trabalha Rodrigo Sá. Isso, que Pato trabalha Sá. com Ele Pato Sá. é uma lenda viva lá na UFMG. Eu li o livro dele sobre as universidades, quando eu estava trabalhando com a questão da UNB, né? Isso diz que ele fez um artigo incrível, né? Uma pesquisa de perseguição dos estudantes nas universidades. Incrível. É muito interessante. E como também, isso eu acho interessante, é ambígua essa perseguição, porque, por exemplo, existia uma figura que era o Mário Schemberg. O Mário Schemberg era um grande físico, né? Era um físico de renome internacional e também crítico de arte. As pessoas, elas eram muito cultas, né? Elas tinham muitas essas duas dimensões e tal. E o Mário Schemberg era um comunista doido, né? Aqueles físico bem doidão, assim. E como ele era um físico muito importante, ficava todo mundo, a comunidade internacional ficava muito voltada, né, para essa figura, e o Brasil não se declarava como uma ditadura
né? Não, não, aqui a gente tem liberdade de expressão, não é, né? Tal, temos 2 partidos, né? Arena e MDB, né? Tá tudo então era ambígua também essa questão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não queriam aparecer para a opinião pública americana, inclusive, como apoiando um regime que é um regime claramente ditatorial. Então, tinha toda essa ambiguidade que é muito interessante, né? Por exemplo, vários artistas brasileiros foram fazer crítica da ditadura brasileira nos Estados Unidos, né? Então, também, enfim, vários foram também para a Europa, enfim. Então, é uma coisa um pouco ambígua, né? Você tinha essa cooptação, por exemplo, o Antônio Manuel, que vai eles iam para Estados Unidos e lá eles eram identificados como latino-americanos. A gente descobre que a gente é latino-americano, que a gente não é branco lá, né? E aí ele fez vários quadros que são bananas torturadas, assim, uma coisa que bem forte, bem pop, né? Meio pop art, mas uma pop art muito de pegada não é aquela pop art americana, sabão e gente pulando feliz, é uma coisa pesada, assim, uma coisa, né, que tem um monte de arame farpado. Então essa coisa assim também e é uma dimensão que ele vai fazer isso lá, né? Ele vai fazer e sendo cooptado, vamos dizer assim, pelo mesmo procedimento de um sistema político que estava envolvido nos desdobramentos da ditadura aqui no Brasil. Então, é muito interessante essa questão do como as imagens elas circulam como essa espécie de nata, né, cultural, e elas vão de um lado para o outro, um pouco aquilo que o Benjamin diz, né, o espólio das obras de arte ou dos objetos culturais, eles sempre ficam com os vencidos, né, com os vencedores, né, então está na hora de arrancá-los para as mãos dos vencidos, né, um pouco essa questão, né, de que ele também é uma frase comum do Walter Benjamin, né, que todo mundo já ouviu, todo documento de cultura é documento de barbárie, né, então toda a obra de arte, todo o elemento está carregado, está contaminado dessas contradições de onde a obra de arte foi gerada, de onde a imagem veio, né, da sua gênese, né, então isso está lá na imagem, como está na imagem dos bandeirantes, né, então, por exemplo, só voltando ao bonecão de Santo Amaro, na verdade o artista, ele é um artista popular, né, e ele faz com pastilhas, sabe aquelas pastilhinhas de prédio, de prédio popular, né? Aquelas pastilhas que usava muito nos anos 70. Eu morei num prédio que era todo de pastilhinha, verde, azul e branca, assim. Ele faz de pastilha, então, quer dizer, tem uma coisa de um elemento da cultura popular nessa figura, que na verdade ele não estava querendo enaltecer nenhum assassino, ele estava querendo enaltecer Santo Amaro, né? Que hoje em dia vocês sabem é um bairro de São Paulo, mas então tem muitas essas questões que estão também implicadas numa construção imagética, né? E aí seria legal, acho que talvez a gente tentar pensar essa dimensão das imagens com os estudantes, se a gente consegue fazer com que eles percebam, vamos dizer assim, sem evidentemente falar vamos destruir isso, vamos construir isso, mas percebam exatamente essa riqueza interpretativa que as obras, os objetos culturais carregam, né? Vale lembrar, a gente não está muito numa dimensão aqui de crítico de arte, então a gente não tem essa preocupação, eu acho, como não se tem também no PAS, de escolher obras de arte que são canônicas, tá? O PAS, por exemplo, daqueles objetos culturais, eu participei por muito tempo escolhendo algumas obras de arte, ninguém está ali querendo mostrar o que é melhor, né? Qual é a melhor pintura. Por isso que, por exemplo, vocês se lembram do famoso Camaro Amarelo, né? Que era uma música que entrou para o PAS, não porque ela é um exemplo de boa música, é porque ela é um exemplo de objeto cultural, né? Ela carrega uma dimensão simbólica muito importante, que é exatamente essa transformação do elemento rural, que era o cuitelinho, a nossa ideia, né? Era o cuitelinho, que é uma música, na verdade é uma música do Paulo Vanzolini, mas ela tem uma parte que ela é tradicional, né? Ela é anônimo, a gente não sabe nem quem escreveu. E aí o Paulo Vanzolini, que é um sambista paulista, que talvez vocês conheçam, já morreu, mas enfim, ele era biólogo também, é muito engraçado essas figuras, né? Ele era um grande biólogo, ele era um grande cientista, famoso, conhecido, trabalhava na universidade, enfim, lá é um museu que fica ali no Ibirapuera, no Ipiranga.
e o museu, que é um museu da universidade. E ele também era sambista, e aí ele pegou o Cuitelim, que é uma música de domínio público, e reestruturou. Aí a gente comparava o Cuitelim, que é uma música tradicional, né, é modão de viola, ao Camaro Amarelo, que não é mais o modão de viola. Mas por que não é mais o modão de viola? Porque a gente tem também uma outra significação do campo, né? Hoje em dia, né? A nossa ideia era um pouco essa. Agora, o que as pessoas fazem com a nossa ideia é outro planeta, porque não é a gente que faz a prova. Mas a gente não estava de forma alguma nem falando que a música tradicional era boa, nem que a outra era boa. A gente estava simplesmente dizendo que são objetos culturais, né? Que são objetos que carregam, portanto, imagéticos que carregam, portanto, vários signos históricos, sociais, formais, estéticos, claro, também, né? Então, é um pouco essa dimensão que eu acho que é interessante a gente tentar trabalhar dentro do que o Passo pensa desses objetos, né? E fiz esse passo, assim, teve o outro que também foi legal, que a gente colocou uma música dos Racionais, né? Era para ter colocado, acho que era a que sugeriram, que era mais legal, inclusive, o vídeo era extremamente violento. A gente falou, não rola, né? Então, assim, enfim, também um pouco como a gente escolhe, né? Assim, a dedo e tal. E não escolhe também, voltando por mais, eu gosto dos Racionais, não é nem isso, mas a gente não escolheu porque isto é melhor, Vida Louca parte 2. A gente não escolheu porque isso era melhor, a gente escolheu porque isso é significativo, entende? Porque tinha música clássica também, a gente tentava misturar as dimensões. Teve um passo, depois que eu ajudei o Basali, o professor Basali, a montar, que era todo baseado em imagens aqui de Brasília, né, enfim. Por causa que era a comemoração de 60 anos do plano piloto, tal, 60 anos, 50 anos, sei lá, faz tempo já. Não era 50 também, era alguma idade aí de Brasília. Aí a gente colocou várias coisas da UNB, eu fiz um passeio com os alunos da UNB, né, o painel do Luiz Humberto, que morreu esse ano, né, que é aquele painel que está lá na educação, a Bartira, que é aquela escultura do Brecheret, que é o mesmo do Monumento às Bandeiras, que está na frente da FE. Então, essas coisas assim que trazem um pouco uma dimensão de como a gente vive esses objetos culturais, né? Como eles fazem parte, vamos dizer assim, de uma construção que é uma construção histórica. Eu acho que isso seria bem interessante da gente conseguir trabalhar com os alunos, sem esquecer, evidentemente, que filosofia, ela trabalha com texto, né? Claro que a gente pode ler Aristóteles, Platão, tal, e dimensionar para esses objetos. Eu acho que é um pouco essa questão que eu queria agora abrir para vocês, porque vocês falaram muito, eu falei por alto de montar os grupos, né? O que eu vou fazer na quinta-feira, que vai ser a atividade de vocês, é assistir os vídeos sobre o novo ensino médio, sobre os itinerários formativos do novo ensino médio, que eu vou colocar lá para vocês. Então, a gente vai entender um pouco o que são esses itinerários formativos e tentar montar itinerários formativos. Itinerário formativo do ensino médio, itinerários formativos, não sei se a pessoal aqui tem gente que não é da filosofia, mas itinerário formativo não tem área, né? É ciências humanas. E a gente entra um pouco por ciência da linguagem, né? Artes, por causa de ser estética. Então, o itinerário formativo do ensino médio não tem mais essa relação de área, né? Não está mais separado por área, né? Eu falei para vocês que a gente está montando um itinerário formativo que é em torno da noção de cidade, lendo Platão, a República, depois a Utopia do Thomas More, depois um texto que a gente está traduzindo, que é do italiano, que chama Luca Mori, que fala da utopia das crianças, e depois um pouco da utopia de Brasília. A gente vai ler um texto do Mário Pedrosa, que é um filósofo brasileiro também, que falava de Brasília, que toda a imagem tem que ter um peso cultural. Poderia ser uma imagem por si, sem possuir nenhum peso com ela. Isso levanta uma ideia de imagem artística. Então, há toda uma dimensão, assim, por exemplo, da ideia de abstracionismo, e isso é um debate de época, inclusive, que a obra de arte abstrata, ou a música abstrata, enfim, porque, né, você afastaria exatamente esse elemento que é condicionante, né, da imagem, né? Então, é uma imagem abstrata, é um quadrado, é uma pintura, mas também essa imagem que é simplesmente geométrica, ela é carregada de signos culturais. E esses signos, eles são ressignificados de tempo em tempo. Então,
né? A gente carrega essas obras e dá outros sentidos para ela. Mas, num certo sentido, numa certa leitura, que é essa mais próxima do Walter Benjamin, e mesmo do Platão e do Aristóteles, as imagens são construídas, e elas são construídas dentro de uma dimensão que é maior do que essa própria construção, né? Então, vocês vão ver no Aristóteles, por exemplo, eu não leio Aristóteles como um autor que separou a imagem da ética e da política e que estaria lá imbricada em Platão. Eu não vejo assim, porque quando a tragédia ela é construída para produzir catarse, ela é construída, portanto, como um elemento público. A gente não está pensando numa dimensão psicológica do indivíduo que está doente, né? Então ele precisa assistir um filme para não enlouquecer. Não é essa dimensão, é uma dimensão pública. Inclusive, o teatro é um elemento público da polis. Então, quando o Aristóteles pensa a tragédia, ele pensa a tragédia em relação à polis. Então, ele pensa a tragédia imbricada numa questão que é maior do que a própria imagem. Agora, é claro, a gente deslocou essa noção para outro lugar. A mesma coisa quando a gente vai falar do Platão e do Walter Benjamin, são autores que pensam exatamente como a imagem, sem esquecer que ela é uma imagem, um pouco que o Giordano falou, e eu concordo, assim, eu não sou aquela que abandona completamente a construção da imagem, muito pelo contrário, eu detesto separar forma e conteúdo. Eu sou muito formalista, num certo sentido, da obra de arte, né? Procurar ver os elementos formais, como é que isso é construído, como é que se constrói a personagem, quais são as cores que se dá a essa personagem, né? Quais são os elementos étnicos, os elementos éticos, e isso tudo é muito construído, e eu gosto dessa dimensão, né? Dessa dimensão interna da obra. Só que essa dimensão interna da obra, essa dimensão formal, ela também aponta, exatamente por sua forma, para esses elementos que são históricos, né? Enfim, um pouco essa noção, que é uma leitura, tá? Agora, existem, claro, outras teorias, que inclusive são teorias pensadas no âmbito do que a gente pode chamar de filosofia. Por exemplo, eu citei o Mário Pedrosa. O Mário Pedrosa tem um texto que eu estou lendo daqui, que chama A Arte, Forma e... não vou conseguir ler. Mas ele pensa muito essa questão da obra de arte, da arte. Claro, ele é um autor político, não estou separando uma coisa da outra, mas dentro de uma teoria da Gestalt, que é uma teoria da percepção. Então ele pensa muito a arte também nessa dimensão perceptual, como percepto, como percepção. Então, e ele está pensando, às vezes, essas questões, assim, próximo à psicologia da forma. Então, ele está pensando, embora ele seja um autor totalmente político, também nessa outra construção. Tem uma outra vertente que eu acho que é forte, principalmente aqui no Brasil, enfim, então, e aí a gente pode perguntar por quê, quais condicionantes históricas têm a ver com isso, que é a leitura semiótica das imagens, né? Como signos se comportam. Mas essa é são outras teorias, tá? Que, na verdade, a filosofia trabalha menos com elas, mas elas também podem ser lidas como filosóficas, né? Enfim, em certo sentido. A senhora acha que toda imagem tem que... isso aí que você já falou. Então, eu acho que, num certo sentido, a imagem, ela carrega esse elemento histórico, num certo sentido, né? Então, a arte abstrata, ela carrega esse elemento histórico também, né? Inclusive kantiano, de ser uma espécie de apresentação negativa daquilo que a gente não pode apresentar positivamente, né? Você não apresenta numa forma, você apresenta na não forma. E tudo isso está implicado, num certo sentido, na construção dessa imagem. Aí, claro, tem várias leituras, tá? Assim, não sei se eu concordo com todas elas, mas, por exemplo, o Didi Uberman, esse autor que a gente leu, que é um autor que se aproxima muito de Benjamin, ele vai se aproximar de Benjamin, agora ele está mais próximo a esse Benjamin político, mas ele já foi muito próximo à dimensão psicanalítica, freudiana da teoria do Benjamin, porque o Benjamin era leitor de Freud, né, leitor de primeira hora, inclusive, porque eles são contemporâneos. E ele tem um livro que chama O que Vemos e o que Nos Olha, que vai tratar da arte americana, da arte minimal, né, daquilo que parece que não tem nada, não tem conteúdo, né, é um quadrado
de metal lustroso, né, é industrial, e aí ele vai encontrar nessas obras uma dimensão que aponta para essas questões da presença e da ausência da aura, e ele vai ler de uma forma benjaminiana, num certo sentido, que é uma arte completamente abstrata nesse sentido, né? Ela é não só abstrata, ela é industrial, ela apaga, inclusive, essa manualidade do gesto, né? Da pintura abstrata, tal, isso. Aí a manualidade do gesto, da pintura abstrata, ela também é tratada como algo de escolhido, né? Ela é uma escolha, né? Você fez uma pintura gestual porque você não fez uma pintura racional. Tudo isso é condicionado por leituras, tá? São leituras, né? Por exemplo, a leitura clássica da arte concreta paulista, né? Do concretismo e o neoconcretismo carioca, é que o concretismo tem a ver com uma dimensão industrial da experiência histórica, inclusive, né? Então, aquela coisa de uma pintura que usa tira-linhas, é que vocês não sabem o que é tira-linhas, mas tira-linhas é um equipamento que se usava em desenho industrial, né? Então, um desenho próximo a algo que seria da indústria. Usa tintas industriais, então toda essa dimensão, ela tá assim, vamos dizer assim, incrustada na imagem. A imagem, ela depende desse material, de onde ela devém, né? De onde ela se forma, né? E está ali, né? Assim, nessa materialidade mesmo da obra. Agora, é claro, a gente pode ressignificar infinitamente as obras de arte, né? Que é o que a gente faz mesmo. A gente muda elas de lugar, por exemplo, a gente vai falar, né, quando a gente for ler esse texto do Vernant, do Nascimento das Imagens, vou falar um pouquinho da noção de colosso, né? Que não é uma coisa grande, tá? Colosso, na verdade, é tipo uma estela, é tipo algo que se põe no lugar de um ausente, como uma pedra funerária, uma estela funerária, que é essa noção de aquilo que se põe no lugar do que não está, né? Então, tem muito essa ordem da morte por trás da imagem. A imagem tem essa dimensão muito forte nela, né? A dimensão do ausente, do que não está, do você repor uma imagem que não está lá, e como isso se dá, por exemplo, em culturas não gregas, como na arte egípcia, que tem toda essa dimensão, óbvio, de uma tentativa de pensar para além da vida, né? Pensar né, uma coisa maior, mas que é também totalmente imbricada em elementos políticos, né? Enfim, dessa dimensão que não se separava, a gente que separou todas essas dimensões, é a modernidade que faz isso, né? Essas dimensões estavam todas coladas, né? O faraó é o rei, o faraó é Deus é aquele que estruturou a sociedade, a política, o tempo, então, portanto, está tudo muito colado, né? E essa ideia do duplo, né, da escultura. A escultura é o duplo. É o duplo, não. A gente tem um sentido que é muito filosófico já, né? Platônico, tal, de que a imagem é o duplo construído, né? Mas esse duplo, ele é praticamente colado, né? Aquilo que é quase o mesmo, né? Enfim, é o receptáculo da alma, essas coisas, essas ideias, né? Então, um pouco que a gente vai ver essa dimensão também, tentando ver, né, em outras culturas, né? Claro que eu não conheço profundamente outras culturas, mas você tem essa dimensão que as imagens carregam, né? Que as imagens comportam, elas comportam até hoje, né? Num certo sentido. Não é à toa também, voltando um pouco aos textos que a gente viu, que você fotografa as pessoas antes de exterminá-las, né? Por que você faz isso? A Susan Sontag diria, porque a fotografia tem uma relação muito próxima com a morte, com a posse, né, com apossar-se. Então, eu arranco para mim e aí eu destruo, né? Então, enfim, né? Tanto que você fotografa coisas que estão em vias de serem destruídas para conservar. Conservar o quê? Você não conserva nada, você conserva um troço lá que é uma ilusão, né? A fotografia nada mais é que uma ilusão, né? Uma luminosidade que ficou presa no papel, nada mais do que isso, né? É a escrita da luz, né? Mas era comum, né? Você fotografa sei lá, um prédio antes de derrubar, ou derruba e fotografa, destruir e tal. Então, a fotografia, ela tem um pouco, para Susan Sontag, essa relação, inclusive, com a morte, né? Não à toa, eu falei para vocês, ela cita com algo que
para ela foi muito marcante essa cena, esse momento dos sertões em que você desenterra o conselheiro para fotografar o morto, para poder circular essa imagem, que é uma ideia também de se apossar, né, de alguma forma de vencer esse homem que morreu, que escapou, né, do exército, que morreu antes. Então, um pouco essa questão dos textos que a gente vai ler, vão trabalhar nessa dimensão. Agora, claro, né, gente, eu acho que a gente está aqui falando de estética, quando nem se deveria falar de estética ainda, porque Platão e Aristóteles não usam a palavra estética, a noção de estética ela aparece no século XVIII, tá? Ela aparece com Baumgarten, depois com Kant, ela aparece, portanto, num âmbito iluminista, em que você quer dar uma espécie de completude aos saberes, né? Então você quer também estudar como o homem entende os desdobramentos da percepção, tal, enfim, você quer também dar para a arte uma espécie de arcabouço doutrinário, enfim, tal, filosófico, que aí é o que a gente pode chamar mais propriamente de estética, né? Então, mas há várias outras dimensões de trabalho com a imagem. Fala, Jordana. Professora, eu sempre tenho uma curiosidade em relação a isso, né? Porque para os gregos, o que a gente chama de estética era, na verdade, arte, como é que eles chamavam? Tecné, não é isso? Sim, tecné, a palavra tecné. Isso, mas a pergunta é o seguinte, a palavra já existia em grego, as teses. Como é que ela pega esse significado do Baumgarten? O Baumgarten vai usar essa ideia, a ideia de estética, né? Inclusive, a gente vai ver isso lá no Kant, tá naquele livrinho também, eu falo disso. Tem uma nota na Crítica da Razão Pura, quando Kant vai falar da estética transcendental. O que é estética transcendental para o Kant? Estética transcendental é sensação, a primeira, vamos dizer assim, intuição empírica dos objetos. Isso é estético, né? Você concebe um objeto pela visão, no tempo, no espaço, tal, é estético. E o Kant tem uma nota dizendo que a tentativa de Baumgarten de fazer da noção de estética, que é simplesmente sensação, 5 sentidos, né? Aquilo que você percebe empiricamente, aquele âmbito dos empiristas, né? Passe a significar a doutrina da arte, que é o que o Baumgarten tenta fazer, é uma tentativa vã, diz que é uma tentativa errada. E isso é uma tópica. Depois a gente vai ler isso também no Hegel. Hegel vai dizer no curso de estética, são 5 volumes, tal, e eu acho que tem até um grupo de estudos, se vocês quiserem estudar, acho que o Eric está valendo, né? Mas logo no começo, logo na introdução, o Hegel diz que a tradição chama isso que nós vamos fazer de estética, só que o nome não é bom, porque estética tem a ver com percepção. A gente deveria chamar de filosofia da arte. Mas já que o termo ficou historicamente marcado, né, veio de Baumgarten e tal, então vamos chamar de curso de estética, mas não é uma boa interpretação, né? O próprio Hegel diz, ela é uma palavra imprópria, porque estético quer dizer respeito àquilo que aquilo que está no nível do empírico, né? Enfim. Tanto que o Kant vai dizer, existe a estética em geral, que é empírica, e a estética transcendental, que é essa concepção do sujeito conhecimento dos objetos que são dados a conhecer, né, da primeira intuição dos objetos. Depois a gente vê isso, não precisa agora. E aí vai dizer, eu não usaria, o Kant dizendo, eu não usaria essa palavra de outro modo. Eu usaria como os gregos usam, né, que é essa noção. E tecné, que é técnica, né, enfim, no fundo, a palavra arte, que vem do latim ars, também é técnica, no certo sentido. Tanto que se falava das artes, né? As artes liberais, né? As artes eram os modos de fazer. Isso é muito claro no Platão o tempo todo, né? Quando ele vai perguntar, por exemplo, qual a tecné, qual o escopo do saber, por exemplo, do íon, que é um rapisodo, ele está perguntando exatamente com o que você mexe, né? Qual é o centro, né? O núcleo duro do seu saber, né? Qual a sua tecné? O que você domina, né? Porque eu sei qual é a tecné politiqué do homem que domina a política, e é uma técnica também, né? Tecné politiqué, eu sei as tecnai inferiores, que são a do oleiro, né? A do pedreiro, essas também são técnicas, né? São modos de fazer, modos que tem vários limites, né? A gente vai ver, é que não está eu tirei esse texto, mas eu posso passar para vocês. É um texto do Naquet, que está num livro
que o Naquet escreve com o Vernant, que eu uso no curso presencial, mas como é muito difícil de achar esse texto, eu tirei. Mas o texto chama Trabalho e Escravidão na Grécia Antiga, que vai falar exatamente da dimensão que inclui a técnica, que é a dimensão do trabalho, né? E ela é uma dimensão inferior, né? Todo o texto do Platão ela é uma dimensão inferior, para o Aristóteles ela é uma dimensão inferior, tal, que é essa dimensão do trabalho manual, do trabalho do demiurgo, né? Demiurgo é aquele que faz coisas para os outros, né? Para o demo, né? Para as pessoas. Então, o demiurgo é o oleiro, é o pedreiro, é o sapateiro, é o obreiro que vai fazer a cama, como está na República, né? É demiurgo também, né? É uma figura... É queirotécnicos, né? Queirotécnicos é aquele que faz coisa com queiro, né? Com a mão, né? Então, é o queirotécnico, né? É aquele que produz coisas manuais, né? Esse é o técnico. E a palavra ars, que nós traduzimos por arte, também significa isso em latim. A gramática é uma arte, a música é uma arte, a retórica é uma arte, a dialética é uma arte, a matemática é uma arte, que são as artes liberais, né? As artes livres, né? O que nós chamamos de arte, eles chamavam, no século XVIII, de belas artes, as boas artes, né? As belas artes. Né? Então, que separava, portanto, a pintura, a escultura, da matemática, da gramática, mas artes, ou seja, modos de fazer, todas elas eram. Aí o que a gente fez? A gente transformou a palavra arte atualmente apenas naquilo que a gente chamava de belas artes, né? Mas, enfim, a dialética, a argumentação, a arte da oratória, né? Eram todas artes, né? Artes no sentido de técnica mesmo. Agora, as belas artes, né? Elas se referiam a esses modos, de fazer miméticos, né, que a gente chama de arte hoje em dia, né? Inclusive não eram as artes superiores, né? Eram as belas artes, na verdade. Inclusive, o Kant vai falar disso ainda. Isso está lá no Kant, ainda, no século XVIII, hein? Ele vai falar de artes liberais, as artes livres, que são a pintura, a escultura, a música. Nem é considerado, não é considerado, é artesanato, né? É tecné, né? Ele vai falar das artes, o Kant fala das artes livres, que é a pintura, a escultura e a música e a arquitetura, porque ela é uma tetura superior, não é qualquer construção, é a arquitetura, né? Então não é assim qualquer construção. E as artes aplicadas são a relojoaria, a ourivesaria, a gravura, a ilustração, aquilo que serve para uma outra coisa, que não é livre, portanto. Essas artes são artes, durante muito tempo se usou esse nome, artes aplicadas, né? Elas são inferiores à pintura, até hoje em dia, assim, até se vocês pegarem um pouco leilão de arte, essas coisas assim, que eu não frequento, mas enfim, ainda existe um pouco essa dimensão da valoração. Por exemplo, uma pintura a óleo, ela vale muito mais, porque ela é arte livre e tal, do que uma ilustração. E muitas vezes a ilustração é muito mais interessante, assim, né, do ponto de vista estético, inclusive, mas a ilustração, primeiro é papel, né, papel é papel, mas ela é arte aplicada, ou um candelabro, né, ou um anjo tocheiro, muito comum aqui no Brasil, ele é ao mesmo tempo uma escultura, mas ele tem uma função, né? Uma função fora da escultura, né? Ou um altar tem uma função também. Então, essas diferenciações do que nós chamamos de arte, elas são muito recentes, elas são posteriores ao Renascimento, exatamente. O próprio Leonardo vai ser uma figura muito importante nesse movimento, o Leonardo da Vinci, né? Ele tem uma fala nos livros de pintura, tal, que ele fala assim, eu pinto as minhas telas vestido com boas roupas, né, não fico de avental todo sujo, ouvindo música e poesia. O que ele está querendo dizer? A minha fatura, ela não é próxima do pedreiro, que fica tudo sujo, ela é próxima do poeta, ele vai fazer sempre essa comparação. Eu estou mais próximo do poeta e do músico do que do pedreiro, né, do pintor de parede. Né? Muito embora a gente saiba que essas coisas estavam misturadas, né? Assim, o próprio Leonardo da Vinci, ele era do ateliê do Verrocchio, estou chutando, né? Mas acho que é do Verrocchio, que era um
um artífice, fazia candelabro, fazia mesa, o próprio Leonardo fez. Então, existe uma retórica e algo que era comum, né? Hoje em dia, não, artista é aquele que faz pintura. Não, essa coisa é muito recente, né? Na verdade, assim, o próprio o ator, né? O ator é uma figura interessantíssima, é Hipócrita, né? É a figura, o nome, né? Que é uma figura, assim, ele tinha funções, né? Assim, enfim. Então, mas então, um pouco o que eu estava querendo recuperar era exatamente isso. A gente tem a dimensão da estética, que é o que a gente está tentando recuperar aqui com Platão, com Aristóteles e tal, mas tem outras dimensões. Isso vai aparecer muito claramente se a gente conseguir chegar no texto do Hegel. O Hegel vai tentar separar o que é filosofia da arte de outras disciplinas que também tratam a arte, entre elas a história da arte, né? A história da arte é uma disciplina que tem lá os seus movimentos, mas que é empírica, né? Que não trata da dimensão filosófica do que faz a obra de arte e arte, portanto não é estético, né, nesse sentido. Né? Mas voltando aqui, gente, vou querer falar assim, só para daqui a pouco a gente tem que ir para outra aula, né, voltando um pouco à questão dos grupos, né, então eu vou disponibilizar para vocês, então, lá no Aprender, e vou disponibilizar também no Zap, uma lista, então, com os dias, tá, em que vocês vão apresentar esse curso, tá, enfim, esse itinerário formativo. O itinerário formativo, ele pode ter 4, 5 aulas, assim, é pensar um curso, pensem em um curso, uma dimensão de um curso, então, que textos vocês leriam, quais objetos vocês vão usar, tá, eu passo por e-mail também, se vocês quiserem. E pensando isso aqui, gente, vocês vão começar a pensar, tá? Vocês vão começar a pensar, porque os grupos só vão se apresentar não muito no final do semestre, porque senão dá problema, mas lá para o meio para o fim do semestre, que vai ser de sexta-feira. Então vão ser 2 grupos por sexta-feira, ou vamos pensar de novo, da outra vez a gente fez 2 grupos, aí as pessoas têm que aprender a respeitar um pouco o tempo, né, do grupo. Cada grupo teria 1 hora para falar, né, para explicar o curso, tá? Vocês não vão dar aula. Vocês vão explicar como vocês pensaram esse itinerário formativo, dentro daquilo que é a perspectiva do ensino médio que eu vou mandar para vocês. Então, a gente vai tentar fazer uma experiência de se a gente tivesse no ensino médio, fôssemos professores de ensino médio, de filosofia ou de artes, porque eu já disse para vocês que já não faz mais diferença, como a gente poderia acionar questões, vamos dizer, em torno dessa noção de imagem no mundo contemporâneo, a partir dos textos que a gente está lendo, das imagens do Paz, pode pegar a imagem do Paz, por exemplo, teve uma vez um aluno que fez um trabalho muito legal com as figuras do Sebastião Salgado, tentando pensar, levar um questionamento para os alunos que tenha essa dimensão de um curso, né, de um percurso, né, então você tem alguns textos que a gente vai ler, claro que a gente não vai ler junto, né, mas olha, eu pensei em pegar tal texto do Ion, sei lá, inventei, ou o texto do Adorno, sobre indústria cultural, tal filme, o filme dos Panteras Negras e tal discussão, então eu vou fazer um curso, se eu tivesse fazendo esse curso seria assim, né, então, um pouco essa ideia, eu vou mandar então para vocês os dias, as datas, e vocês escolhem, tá, os grupos, enfim, grupos não muito grandes, aqui tem 62 alunos matriculados. Então, eu vou dividir, tá, fazer vários grupos, assim, o ideal é que o grupo não seja enorme, né, que tenha 5 alunos, mas assim, também não dá para fazer muitos grupos, porque ninguém aguenta, né. E aí vocês já vão pensando, e pensando, vocês podem me chamar, por exemplo, um dia para conversar, eu conversei várias vezes nos outros grupos, né, do semestre passado, professora, a gente está pensando tal coisa, a gente me chama para fora e a gente conversa sobre o que vocês estão pensando em fazer, que texto você indica, o que vocês querem, o que você indica fazer, tal. Pensando sempre é um experimento, lembrando desse experimento com o novo ensino médio, tá, enfim. Eu vou mandar para vocês, tá, esses links sobre o novo ensino médio, óbvio que vocês vão fazer muitas críticas, tá, a gente também faz, mas é um experimento, vamos tentar pensar se a gente tivesse nessa condição de professor de ensino médio no GDF, porque é do GDF esse desenho, né, do ensino médio que eu vou mostrar para vocês. Se a gente tivesse aqui, nessas condições, o que a gente poderia levar para os alunos do que a gente está estudando aqui, tá? Voltando a lembrar vocês, não precisa ser na mesma dimensão que a gente estuda, nessa dimensão que é claro que a gente está fazendo aqui
uma dimensão de estudo que é acadêmica e de graduação, né? Não é para levar a mesma coisa, inclusive porque a, a função na escola não é a mesma, né? Não, a gente não tem a mesma função na graduação e no ensino médio. Então, pensa um pouco na justificativa, por que eu trataria dessas questões, por que eu não trataria de algumas questões, porque algumas questões eu não trataria no ensino médio, sinceramente, enfim, né? Coisas que vão causar muito estresse, assim, então. Mas, por outro lado, a gente pode levar questões muito contemporâneas, questões que estão aí no dia a dia. Por exemplo, é uma ideia, tá? Vocês podem falar da dimensão imagética, o ficcional do Big Brother, né? Por exemplo, né? O que tem de ficção, né? É vida real ou é ficção? Sabe? Então, esse elemento, assim, né? Aquilo é construído, é claro que é editado, né? Então, como você transforma aquelas pessoas que estão ali confinadas, no certo sentido, numa espécie de massa, como se você estivesse usando aquelas figuras como tinta, para construir uma obra. Então, sei lá, levar essa dimensão para eles. Não sei, estou inventando, tá? Não precisa ser essa questão, não, né? Que entra um pouco por aquela questão que eu estava falando da fotografia, né? Aquilo é real? Não sei. Assim que você põe uma câmera em cima de uma pessoa e recorta o que ela está falando, é real ou é uma construção, né? Então, esses elementos, vamos dizer assim, de ficção, que eu acho que a gente pode trabalhar com eles. Num certo sentido, eu sempre achei, né, que a dimensão do ensino médio, a filosofia do ensino médio, é claro, fazer com que os alunos tenham acesso àquilo que é uma herança cultural da humanidade, portanto, eu acho que é um direito de todo mundo, conhecer Platão, Aristóteles. Não tenho nada contra ensino clássico, muito pelo contrário, eu acho que se tivesse estudado, teria gostado muito. Eu não tinha essas coisas na escola, né? Eu estudei na época, no finalzinho da ditadura, não tinha nada disso. Gostaria de ter tido literatura internacional, só tem literatura nacional. Gostaria de ter lido Dostoiévski aos 15 anos, eu acho que teria feito toda a diferença na minha vida. Inclusive porque eu ia lembrar até hoje, né, porque quando você tem 15 anos, sua memória é fantástica. Eu li do Madame Bovary, eu acho que teria feito muita diferença para a minha formação. Eu não tenho nada contra as que chamam de conteudista, só acho bobagem. Mas, por outro lado, também, a gente tem uma dimensão de pensar que a gente está formando pessoas não para a universidade necessariamente, nem para o mercado de trabalho, a gente está formando pessoas para o mundo, para a vida. E pessoas que estejam, vamos dizer assim, instrumentalizadas, bem instrumentalizadas, para assistir televisão, por exemplo, para assistir cinema, para vivenciar o mundo das imagens, né? Você dá armas para as pessoas viverem esse mundo, isso eu acho muito importante também, né? Nessa dimensão da estética e da filosofia, né? Que a gente está trabalhando. A gente dá para esses alunos, para essas pessoas, enfim, algumas pessoas aqui, não sei, tem gente que não é nem da arte, nem da filosofia, de outra área, mas isso serve também para várias dimensões, né? Quando você vai trabalhar num nível com pessoas que não são da academia, né? Porque a academia não pode se pensar como um fim em si mesmo, né? A gente existe para produzir texto acadêmico só, né? Uma máquina de produzir textos acadêmicos. Não é exatamente isso, né? É também, claro, eu adoro texto acadêmico, não tem nada contra, mas, sei lá, vou fazer um curso de formação numa comunidade, ou um curso de formação para pessoas da área de saúde, como é que eu posso trabalhar a imagem, né? Né, tudo, sabe, levar filosofia para essas pessoas, né? Pensar essas questões, eu acho muito importante, tá? Para além da questão da prática pedagógica, que, claro, estaria dentro do nosso currículo, porque, né, nós somos, por enquanto, basicamente uma licenciatura. Depois eu não sei o que vai acontecer, né, com o novo currículo aí que a gente está implementando. Bom, gente, eu vou... Não, são 8h30. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, então eu vou circular esse coisa aí, esses grupos, tá? Mas vocês já podem se conversar, né? Ah, você quer fazer comigo, né? Tal, enfim. Tentando sempre pensar no tempo que vocês vão usar, tá? Porque eu acho isso muito importante, pensar o tempo, porque a gente, claro, aqui mesmo, assim, eu acho a dimensão temporal que a gente vive no ensino à distância muito estranha, né? Porque, né, as coisas demoram muito para ficar prontas, mas ao mesmo tempo elas são muito rápidas no consumo. Por exemplo, demora 500 mil anos para fazer um vídeo que vocês assistem em 20 minutos, né?
Então, pode fazer um vídeo também. Você viu que o pessoal fez um vídeo, mas assim, da outra vez, eu trabalhei muito com aula. Vocês estão fazendo uma aula. Agora eu queria que vocês pensassem no percurso mesmo, né? Pode ser um vídeo, mas aí você fala assim para mim, esse vídeo entraria num curso em que a gente vai ler tal coisa, tal outra coisa, e esse vídeo aqui seria para tal coisa, entende? Assim, não é só um produto, né? Que o pessoal fez, aquele vídeo que eu acho que eu mandei para vocês, né? Do pessoal de Ceilândia, teve a Ana Paula que fez aquele jogo, eu mandei para vocês o jogo da Cidade das Damas, ela fez um jogo, aí, mas assim, por exemplo, no jogo da Cidade das Damas, como é que eu usaria isso em sala de aula? Ela, na verdade, no texto da Ana Paula, ela fez, né? Ela fez no final do projeto dela, tem usos de sala de aula. Como é que eu posso usar esse jogo, né? O que o jogo traz para a dimensão da sala de aula, né? Então, ela faz um pouco isso. Uma coisa que não deu certo da outra vez, tá, mas assim, não estou dizendo que vocês não fazerem, é que às vezes a gente quer fazer o jogo e jogar com a turma, né? Só que é muito diferente, né? Isso, é mais a construção pedagógica do que a produção final. Porque, por exemplo, se a gente estivesse na dimensão presencial, daria para fazer, eu fiz um jogo, aí põe tabuleiro, a gente experimenta, tal. É muito difícil fazer isso à distância, né? E assim, às vezes as pessoas querem, eu acho que o pessoal da outra vez ficou um pouco frustrado, porque eles fizeram um jogo que não funcionou, porque no dia, especificamente, eu não consegui abrir o chat, sei lá o que aconteceu, e então tem essas dificuldades também, né? E vocês podem, inclusive, pensar exercícios que podem ser à distância, que eu acho que é legal também. Tá, mas não precisa ser, tá? Porque espero que essa nossa dimensão à distância acabe logo, né? Porque a gente viu que não dá muito certo, né? Mas então um pouco essa ideia, tá? Enfim, mas a gente vai conversando, assim. Eu vou colocar lá os vídeos, inclusive nos vídeos tem, eu vou colocar os vídeos principais, tá? Tem o vídeo que é o do Eric, que não é o nosso professor, é o professor da Secretaria de Educação. E o Vinícius, que também é o professor da Secretaria de Educação, que estão explicando o novo ensino médio, e depois tem vários experimentos, tem o experimento da história e o experimento da filosofia com a geografia, lá o que a gente fez, né, o que a gente está pensando em fazer, se vocês quiserem assistir também, né. Mas tudo é um pouco assim, ainda era tudo na dimensão presencial, né, então, enfim, e eu posso apresentar para vocês as coisas que a gente fez à distância, o que deu certo, o que não deu certo. A maior parte das coisas, elas dão mais ou menos certo, né? E aí, por várias questões que a gente também pode discutir e tal, enfim. Então, gente, eu vou parar de gravar, porque da outra vez, eu não sei o que aconteceu, e ficou em duas